E aí, tudo bem? Eu sou Felipe, tenho 23 anos. Talvez você não tenha ceado ainda esse mês, ou talvez desde quando começou a quarentena. E eu queria te fazer um convite, se você tiver 15 minutinhos aí do seu tempo, para a gente fazer esse momento juntos, mesmo que à distância, de alguma forma nos conectarmos. Lembrando que a ceia do Senhor não é pão, não é suco de uva, não é vinho. Tudo isso são tradições que a gente inventa. A ceia do Senhor em si é um memorial, onde a gente lembra de tudo o que ele significa pra gente. Seja comendo pão, seja tomando suco de uva, água, isso tudo são tradições. A própria palavra de Deus diz que enquanto comiam, Jesus pegou o pão e assim deu graça, partiu e disse. E em 1 Coríntios 11 diz que muitos ali se fartavam de comer e outros ficavam sem comida. Ou seja, dentro de toda essa tradição, o que realmente importa é o sentido real da ceia, que é nos lembrarmos que nós podemos sentar à mesa do Senhor como iguais e repartir, assim como Ele repartiu conosco. Então, eu não sou pastor. Se você de alguma forma está preocupado com religiosidade, esse vídeo não é para você. Mas se você entende que, assim como eu, você é filho de Deus e convidado da mesa, e assim tem autonomia para convidar e servir outras pessoas, fica comigo aí que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá bom? Pai, eu quero pedir que o Senhor nos conduza nesse domingo, faça o teu querer, somos os teus filhos, amamos a tua presença e pedimos que o Senhor continue nos direcionando ao teu Espírito, ao Espírito de Cristo, ao Espírito da partilha, o Espírito da mesa. Muito obrigado por tudo, por nossa comunhão, por quem nós somos em Ti, porque sem Ti nada somos. Nossa identidade foi encontrada em Ti. Você é o Criador de todas as coisas e nós louvamos ao Senhor por tudo isso. Porque Tu és soberano. Independente do que aconteça, o Senhor continua sendo soberano. Muito obrigado. Amém. Se aparecer um barulhão aí, vocês me perdoem. Vocês sabem como é que é morar no Embu-Guaçu, é trem toda hora. É esses lindos e queridos rapazes passando com essas motocas barulhentas para cima e para baixo, mas enfim, a gente não pode perder a paz, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto, e tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto, e tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo.
Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então Jesus tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a nova aliança. Bom, eu quero rapidamente explicar os preceitos mais simples do que é a ceia do Senhor. Primeira coisa é que eu costumo chamar de ceia do Senhor e não Santa Ceia. Porque se eu falo que é Santa Ceia, tudo que envolve a ceia é santo, eu estou mentindo. Primeiro porque a condição básica para alguém participar da ceia do Senhor é entender que ela é pecadora, que ela não é digna de estar à mesa, mas mesmo assim ela foi convidada por aquele que é o dono da mesa, o único que é santo. Então, na ceia do Senhor, o único que é santo é Ele. Então, eu gosto de falar dessa forma. A segunda coisa que é importante falar sobre a ceia do Senhor é que ela vem desde dos inícios ali do povo hebreu, né? Quando o povo estava exilado lá no Egito e o anjo da morte veio passar para recolher os primogênitos, e a ordenança foi que todos os hebreus matassem um cordeiro, né? E passasse o sangue dele em cima dos batentes, porque quando o anjo da morte passasse, ele ia olhar o sangue e perceber: aqui já teve derramamento de sangue, aqui já existiu justiça, né? E aí você fala: mas o que tem a ver morte com justiça? Se você olhar a humanidade como um todo, né, nós estamos mergulhados em pecados. De certa forma que nós estamos destruindo a criação. A cada dia que passa a gente destrói esse planeta, a gente acaba com os recursos desse planeta. Os vírus que acontecem, como o que a gente está enfrentando agora, ocorrem por negligência do ser humano. Então, qual é a única forma de matar um parasita que de certa forma está destruindo o ambiente como um todo? É a morte, infelizmente. Então, para existir, de certa forma, essa justiça, é preciso que a humanidade, que de certa forma tem destruído esse planeta, seja cancelada. Mas só que Deus é tão misericordioso que mesmo nós sendo assim, Ele não nos detém, de certa forma. Ele permite que certas coisas aconteçam a fim de que alguns de nós parem, pensem, reconheçam os seus pecados e comecem a viver de uma maneira diferente. A viver dentro do Espírito de Cristo, que é lembrado na ceia. Qual é o Espírito de Cristo? Se nós olharmos Mateus capítulo 26, do versículo 26 até o 30 ali, que seria a passagem que eu iria abordar aqui, Jesus Cristo ele dá a última ceia aos seus discípulos e ele reparte o pão para todos. Então, esse é o Espírito de Cristo. É quando você partilha antes de comer. É quando você pensa no próximo antes de pensar em si. Então, quando nós olhamos os milagres de Cristo, todos eles são a bênção do próximo, antes de pensar em si. Jesus Cristo ensina por muito tempo ali, e aí as pessoas ficam horas escutando Jesus, e de repente surge a necessidade deles comerem. Jesus Cristo para e alimenta todos eles. Esse é o Espírito de Cristo, é o Espírito da partilha. Então, a ceia do Senhor ela é importante por quê? Porque é o momento onde a gente para se reunir como comunidade. Nessa mesa, a mesa de Cristo, não somos nós quem escolhemos quem participa e quem não participa, é o próprio Deus. A oportunidade está próxima, ela está aberta a todos. Em 1 Timóteo capítulo 2, se eu não me engano, versículo 4, Paulo vai escrever que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, ou seja, o desejo de Deus é que todos participem da mesa. Então, é difícil, porque nós vamos nos sentar na mesa com Judas, nós vamos nos sentar na mesa com Pedro, e talvez talvez você, sejamos Judas ou sejamos Pedro também. A verdade é que a oportunidade está para todos, mesmo que Deus conheça o coração de cada um. Esse é o Espírito de Cristo. E, para finalizar, não importa muito o que você vai usar para fazer a sua ceia. Se vai ser pão, se vai ser carne, se vai ser suco de uva, se vai ser vinho, se vai ser água, não importa. O que importa é que a ceia é um memorial daquilo que Cristo fez. É um momento onde você para e reflete sobre quem Deus é,
sobre tudo o que Ele fez a nós, mesmo sem nós merecemos. Então, eu, por exemplo, eu vou usar um suquinho aqui da Tang, bem simples, ó, de abacaxi ainda, e vou usar um pão de forma aqui. Porque na verdade não importa muito o ritual. O que importa na verdade é o preceito, é o princípio, é o espírito que existe por trás daquilo que você está fazendo. Então, Jesus Cristo ali, em Mateus 26, ele pega o pão, ele reparte a todos e diz que aquele é o corpo dele. E é importante a gente refletir sobre isso. O corpo de Cristo, ele é repartido entre todos nós. Ou seja, todos fazemos parte de quem Cristo é. Ou seja, todos podemos ser alcançados pelo que Cristo fez. Nós não somos Cristo, mas Ele reparte quem Ele é conosco. E por isso nós podemos fazer parte de quem Ele é. Então, além dessa mensagem tão maravilhosa, onde nós fazemos parte do DNA de Cristo, nós fazemos parte de quem Ele é, onde nós fazemos parte do corpo dele, existe também uma mensagem muito importante. Jesus Cristo ele fala algumas vezes que Ele é o pão da vida. Aquele que se alimentar dele jamais voltará a ter fome. Ou seja, nós estamos preocupados com o alimento daqui, com as coisas terrenas. E o corpo de Cristo, ele é perfeito, ele é eterno. Então as nossas necessidades, elas estão terminadas em Cristo. Nós podemos agora viver como quem não tem nada a perder. Qual é a nossa maior, de certa forma, o nosso maior medo? É não ter o que comer, passar fome e morrer. E a gente fala disso muito sobre a África e outros continentes também. Mas o que Cristo está dizendo é que ainda que você morra, Ele é o pão da vida. O que isso significa que Ele é o pão da vida? É que por mais que nessa terra aqui os recursos se acabem, espiritualmente os recursos são infinitos, o alimento é infinito. A partir do momento que as coisas se terminarem aqui, na eternidade elas continuam. Jesus é o pão da vida. Então eu posso viver sem precisar me agarrar ao meu pão. Eu posso repartir o meu pão. Porque se eu fui alcançado pela vida eterna que existe em Cristo, se eu fui encontrado pelo pão da vida, eu posso viver como que não tem nada a perder. Então, o pão da vida, ele sacia as nossas necessidades, nos permite repartir aquilo que nós temos. Da mesma forma, o sangue de Cristo, ele representa justamente o que eu falei sobre o Egito. Através do sangue dele, os pecados são cobertos às vistas da justiça. O sangue dele derramado é o sacrifício por cada um de nós. E mais do que isso, dentro da cultura judaica, o sangue representa a alegria. O sangue não, perdão, o vinho. O vinho representa a alegria. Ele usa o vinho para que os discípulos entendam que no seu sangue encontra-se a alegria. A alegria plena é saber que nós somos alcançados por Cristo. Nós somos alcançados e perdoados em Deus. Então, o sangue de Cristo, ele cobre os nossos pecados. E Cristo usa o vinho para representar a alegria. Dentro da cultura judaica, também grega, o vinho representa a alegria. Então, a nossa alegria é saber que através do sangue de Cristo nós fomos alcançados. E por isso nós podemos viver, segundo o Espírito de Cristo. Amém? Então, se você estiver aí com sua família ou sozinho, eu quero que você pense que assim como a oração é importante em comunidade, porque é onde nós escutamos as preces uns dos outros e de alguma forma nos importamos com as necessidades deles, a ceia também é uma oportunidade da gente sentar e entender que na mesa todos estão sentados na mesma altura, não existe maior nem menor, e nós podemos repartir um com os outros. E mais do que importante que isso, né, a coisa mais valiosa de todas, Cristo Salvador é aquele que proporciona a mesa e nos chama. Então não sei se você tem aí pão, suco, água, café, se você tem aí arroz, feijão, não importa. O que importa nesse momento é você entender que fazer parte do corpo de Cristo é viver sabendo que todas as nossas necessidades, o pão de cada dia já está nos dado. E saber também que a alegria, o sangue de Cristo, o perdão dos nossos pecados foi alcançado. Amém? Eu vou pegar aqui pão.
pegar o meu suco de abacaxi. Amém, Deus. Obrigado. Jesus, eu te agradeço por tudo que você fez. Te agradeço por tua infinita graça e amor. Peço que continue cuidando de mim como sempre cuidou. Me ajude a partilhar, assim como o Senhor repartiu o pão entre os seus discípulos. Que a minha alegria esteja em Ti e na certeza da salvação. Eu te amo a Tua presença, amo estar contigo. Amém. Fui salvo pelo sangue, eu fui curado pelo sangue, eu fui comprado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz ao preço de sangue por amor, precioso sangue de Jesus.